Bom, gente, então hoje nossa segunda aula, né, da disciplina de urgência e emergência da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os estudos ácido básicos, né, o diagnóstico, os tipos principais de estudos, tá certo? Isolados, primários ou mistos, tá bom? E as principais consequências que esses estudos ácido básicos podem trazer para o paciente, tá bom? Quando não adequadamente identificado e posteriormente tratado a causa que levou ao aparecimento desse distúrbio, tá? No up-to-date 3, além do nosso livro, né? Do nosso livro de cabeceira, né? O Medicina de Emergência, né? O manual prático da USP, tá certo? Eu peguei aí três referências que eu achei interessantes no up-to-date, que vocês depois podem aí solicitar a cópia, tá? São as desordens simples e mistas de base e de ácidos, os gases sanguíneos arteriais e os gases sanguíneos venosos e outras alternativas aos gases arteriais. Tá bom? Essa é a bibliografia básica. Pessoal, só para a gente começar a entender, né, de uma maneira assim bem legal, o que são os estudos ácido básicos. Todos os dias, pessoal, grandes quantidades, tá, de ácidos são gerados, né? O adulto ele gera uma quantidade muito grande. E esse ácido, uma vez gerado, tá certo? Ele não pode ficar de eterno dentro do organismo. Ele deve ser metabolizado, ele deve ser excretado, né? Ou transformado numa substância neutra que não vai trazer nenhuma consequência danosa para o organismo, tá bom? De um modo geral, eles sempre são tamponados, né? De forma que a gente nunca ultrapasse, tá bom? O limiar de uma acidemia fatal, né? Ou seja, de um pH sanguíneo extremamente ácido que seja incompatível com a vida. Esses ácidos, eles são divididos, né? Esses ácidos que são gerados aí dioturnamente no organismo, eles são divididos em 3 classes principais. Em torno de aproximadamente 15 milimol, e durante o exercício consideravelmente mais, nós temos aí, né, a produção de dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é o grande vilão para a formação do ácido carbônico, tá certo? Então, assim, o maior peso na questão, na produção, né, de grandes quantidades ácidas, estão relacionados com o metabolismo de CO2, por isso que com o exercício se produz mais, né, porque se consome, se excreta muito mais CO2, se produz uma quantidade relativamente considerável de ácido carbônico. Em segundo lugar, nós temos várias reações metabólicas, né? Nesse momento, dormindo, almoçando, tomando banho, né? Essas reações elas vão gerar milhares e milhares de milimols, né, de ácidos orgânicos. Quais os principais ácidos orgânicos? O ácido lático e o ácido cítrico, tá bom? E esses ácidos, né, eles são metabolizados da mesma maneira, tamponados por uma forma neutra, tá bom? E para isso, né, nós vamos ter aí, né, através dessas reações orgânicas, como subproduto, nós vamos ter o CO2 e a água, tá bom? E aproximadamente 50 a 100 mil equivalentes de ácidos não voláteis, tá? Os 2 principais são voláteis. E em última posição, os ácidos não voláteis, numa porcentagem de 50 a 100 mil equivalentes por litro, tá certo?
são produzidos diariamente. Dentre esses ácidos, a gente pode destacar aí, principalmente, o ácido sulfúrico, tá bom? Que ele é derivado do metabolismo de aminoácidos, né? Todos sabem, estudaram em bioquímica no primeiro ano, que contém, né, derivado do enxofre contido na dieta, tá bom? Tá bom. Aí vocês viram, né? Então, assim, nós temos que manter um pH ideal, uma faixa ideal. Nós temos que evitar a acidemia, tá? E nós produzimos muito ácido. Então, nós temos que ter algum mecanismo, né, de tamponamento para isso e de neutralização, né, para essa quantidade exagerada de ácidos que nós produzimos. E a homeostase do potencial hidrogênio iônico no intervalo de pH, a gente já começou a falar um pouquinho disso lá em Urgências 1, vai depender principalmente de dois sistemas: o sistema pulmonar e o sistema renal. Tá? Como é que o organismo vai modular, né, minuto a minuto, todas essas mudanças do potencial hidrogênio iônico, de forma que a gente permaneça dentro daquela faixa fisiológica que vai de 7,35 a 7,45. Desculpa que eu estou desviado. Através da ventilação pulmonar, como uma resposta mais rápida, tá certo? E através da regulação renal, né, aonde nós vamos ter aí a produção de carbonato, tá certo? Com o objetivo de tamponamento, né, dessa irregularização, dessa acidose ou dessa acidemia, tá? E, além disso, tampões naturais do próprio organismo, principalmente relacionados com a produção daqueles ácidos não voláteis, né? Que fazem parte lá da terceira posição de contribuintes na produção de ácidos, né, dentro do organismo. Mas, assim, de um modo geral, a gente tem que lembrar sempre, como uma primeira resposta de modulação e de homeostase para essa acidemia, acidose, a ventilação. E uma resposta um pouco mais lenta, mais demorada, tá certo? Relacionada basicamente aí com o sistema renal, né? E a produção ou absorção de bicarbonato. Então, portanto, gente, o equilíbrio ácido-básico, ele é mantido, tá? Reforçando, pela excreção pulmonar normal de dióxido de carbono, né? Em uma primeira resposta. Então, por um motivo ou por outro, esse indivíduo, ele se encontra com um pH abaixo de 7,35. Um pH, por exemplo, de 7,25 de forma aguda. Quem que vai, através de uma resposta, né, fisiológica, tentar equilibrar isso? Vão ser os pulmões, ocasionando que, numa resposta de 1 a 15 minutos, em torno de aproximadamente aí 7 a 10 minutos, nós vamos ter um aumento na frequência respiratória, tá bom? E o aumento dessa frequência respiratória vai eliminar mais CO2, e a eliminação desse CO2 tende a fazer com que o pH se eleve, certo? Exatamente no sentido de tentar equilibrar. Essa seria a primeira resposta, como nós vamos aprender aí depois com a fórmula, né? Quando a gente estiver avaliando, né, e aprendendo a fórmula de Hasselbalch, tá bom? Do equilíbrio ácido básico. Então, guardem. Primeira resposta, a resposta respiratória, em torno aí de 1 a 15 minutos, com uma mediana de 7 a 10. Caracterizada principalmente pelo quê? Caracterizada principalmente pela taquipneia, tá?
aonde o aumento na frequência respiratória desse indivíduo, né, como uma resposta fisiológica, ela vai tentar eliminar cada vez mais o CO2 produzido, né? E nós sabemos que o CO2 é o principal componente da formação ácida, né, de ácidos voláteis dentro do organismo. E o equilíbrio ácido básico, né, ele vai ter também uma segunda resposta de uma forma, porém, um pouco mais lenta, porém bem mais eficaz e duradoura, certo? Até porque você já parou para pensar que, né, vocês já devem ter avaliado que a resposta respiratória ela vai ser uma resposta rápida. Porque quem aguenta, por exemplo, ficar aí com uma frequência respiratória aí em torno de 30, 40 incursões respiratórias por minuto. Você pode aguentar em 1, 2, 3 horas, depois já começa a fadigar, vem a fadiga muscular, o cansaço, o consumo de energia, o aumento do lactato, né? Então, assim, é uma resposta que ela tem que ser passageira, de forma que os rins comecem, né, a realmente atuar de uma maneira mais efetiva nesse equilíbrio ácido básico. Então, nesse segundo momento, o que vai acontecer, né? Dentro dessas próximas 24 horas? A excreção renal de ácido, ela vai ser alcançada, ou seja, os rins vão começar a ajudar pela combinação dos íons de hidrogênio com os tampões urinários, né? Formando principalmente o quê? O fosfato, uratos e a creatinina, ou a amônia, né? Para formar o amônio e ser excretado. Quando você tem aumento nas quantidades de ácido, né, que deve ser excretada pelo rim, você tem uma resposta adaptativa, tá? E essa resposta adaptativa, ela também, por exemplo, inclui a mais produção de metabolismo, né, de excreção de amônia, tá bom? Principalmente na urina, por isso que tem aquele cheiro também característico, tá certo? Ou seja, e aí a gente já para pensar, puxa, se o paciente tiver insuficiência renal, esse mecanismo de equilíbrio ele se perde. Realmente, a gente fica numa situação bem difícil, né, para se corrigir uma acidose refratária, tá bom? Decorrente aí de uma determinada patologia que acabou prejudicando os rins. Então, nós vamos estudar, né, quando a gente estiver vendo insuficiência renal aguda, uma das indicações de hemodiálise é exatamente isso. Quando o rim perde essa capacidade secundária de controlar a acidemia, perfeito? E, consequentemente, ele entra num processo de insuficiência renal e nós precisamos, de uma maneira ou de outra, corrigir essa acidemia, na maioria das vezes, oferecendo ao paciente, quando possível, a opção, né, de terapia renal substitutiva ou hemodiálise. Aqui do lado direito, não é só para a gente lembrar, então, tá bom? A gente vai ter aí um pH normal, uma faixa de 7,35 a 7,45. Quando nós temos aí valores superiores a 7,45, nós dizemos que o indivíduo ele tem, no caso aí, uma alcalose, tá bom? Quando esse pH está abaixo de 7,35, né? Como está mostrado aqui nesse desenho, né? Nós temos uma condição denominada de acidose. E, normalmente, tá, são preditores de morte. Quando você pega um doente no setor de urgência e emergência, você pede uma gasometria arterial, e você vê lá, o indivíduo, por exemplo, com um pH de 8, 8,2, ou um pH de 6,9, 6,8, provavelmente esse paciente está já num processo irreversível, né? Cujo, infelizmente, a morte vai ser o epílogo daquela assistência momentânea que nós estamos dando para o paciente.
né? São situações assim bem extremas, né? De pHs, né? De potenciais hidrogênio iônicos que podem levar aí à morte do paciente, tá bom? Aqui, os principais parâmetros que nós vamos, né, com os quais nós vamos trabalhar, né? Vocês já viram isso em urgência 1, por isso que eu não estou repetindo. O principal aparelho que vai me dar esses parâmetros com os determinados valores aqui apresentados é o aparelho de gasometria arterial, tá? Que é uma amostra de sangue arterial, normalmente coletado na artéria radial do paciente, tá bom? Existem outros sítios de coleta para sangue arterial. Após tentativas infrutíferas de coleta na artéria radial, bilateralmente, nós podemos tentar as artérias femorais. Bom, dessa maneira, nós conseguimos uma amostra de 2, 3 ml desse sangue arterial, colocamos ele no hemogasômetro, né, que é o aparelho, tá, específico para nos dar exatamente estes parâmetros, tá, que são importantíssimos para o nosso raciocínio sobre equilíbrio ácido básico. Imediatamente a leitura, eu não vou me ater aqui ao método, tá? São eletrodos, etc. Imediatamente a máquina vai soltar na última fitinha de cor amarelinha, tá? Onde você vai ter pH, potencial hidrogênio iônico, você vai ter a mensuração do CO2, tá? Em milímetros de mercúrio, tá bom? Nós vamos ter os valores da PaO2 ou PO2, que é a pressão parcial de oxigênio contida no sangue arterial, tá? E ela, por si, deve variar entre 80 a 120. Valores abaixo disso nos remetem a quadros de insuficiência respiratória. Nós vamos estudar os tipos de insuficiência respiratória aguda em uma das nossas próximas aulas. O CO2, ele vai me dar a pressão parcial de gás carbônico dentro do sangue, tá? Que normalmente ela tem que estar situada entre 35 a 45 milímetros, tá bom? A gasometria também me fornece a saturação de oxigênio, tá? Mediante a quantidade de oxigênio ou não que eventualmente o paciente esteja usando. Por exemplo, se eu chego lá em ar ambiente, coleto uma gasometria arterial, na hora que a máquina vai fazer o cálculo da pressão parcial de oxigênio, ela vai perguntar para o operador qual a fração inspirada de oxigênio. Como eu não estou com oxigênio suplementar, eu estou na atmosfera, consequentemente, eu estou o quê? A 21%. Agora, existem, por exemplo, situações em que o paciente está entubado, em ventilação mecânica, e você, por um motivo ou por outro necessário ao paciente naquele momento, você aumentou a fração inspirada de oxigênio, por exemplo, para 60%. Então, aí você coloca esses 60% na máquina. Isso nós vamos aprender na aula de insuficiência respiratória. Essa fração inspirada de oxigênio ela é muito importante para que a gente possa fazer um determinado tipo de classificação de gravidade dessa insuficiência respiratória. Nós vamos ter neste papelote, nós vamos ter aí nessa fita amarelinha o BE, que é o déficit de bases, tá certo? São as bases aí, as bases fortes, né? Que estão presentes no sangue,
normalmente vai variar de +2 a -2, mas o BE, especificamente para os estudos de equilíbrio ácido básico, neste primeiro momento, né, de aprendizagem de vocês, ele não se torna muito importante. E o bicarbonato, tá? O bicarbonato, né, quantificado no aparelho de gasometria através de miliequivalentes por litro, ele deve ter um valor razoável, um valor compreendido entre 22 a 26 metros. Bom, acima disso, alcalose, abaixo disso, acidose. Tá? Então, o que eu quero que vocês guardem agora para avaliação de uma gasometria? Eu quero que vocês guardem, porque são parâmetros que estão explicitados na fórmula de Henderson-Hasselbalch, tá bom? É o pH 735, 745, é o PCO2 ou CO2 35 a 45 e o bicarbonato 22 a 26. Quando vocês forem avaliar uma gasometria arterial, não no escopo de trocas gasosas, tá certo? No sentido de classificação de insuficiência respiratória, mas no estudo do desequilíbrio ácido básico, toda vez que vocês pegarem um resultado de gasometria, eu quero que vocês prestem bem atenção no pH, no PCO2 e no bicarbonato. Ok? Bom, o pH, tá? Também, né, a gente pode ter resultados de amostras, além, quando a gente, de uma maneira ou de outra, tá? Infelizmente, nós tentamos, e não conseguimos coletar um sangue arterial, seja na radial, seja na femoral, seja na braquial, tá bom? Quer dizer, o que aconteceu? Nós precisamos de uma amostra de gasometria para esse paciente. Nós temos duas opções que eu estou passando aqui para vocês, só para título de conhecimento, tá bom? Nós vamos partir do princípio que todos os nossos pacientes, eles são suscetíveis e tolerantes à coleta de gás arterial, de amostra arterial. Nós podemos coletar, quando o paciente tem um dispositivo, um acesso venoso central, tá? E provavelmente vocês já vão estudar isso aí em bases técnicas cirúrgicas, tá certo? Seja pela jugular interna, ou seja pela subclávia, em sua porção infraclavicular, normalmente, e a gente vai coletar esse sangue lá no átrio direito, né, onde vai normalmente estar alocado próximo à ponta do catéter, tá? Normalmente o pH venoso central ele vai ser um pouquinho inferior ao pH do sangue arterial, normalmente aí de 0,03 a 0,05 unidades, tá? Inferior ao pH arterial, e o PCO2 normalmente ele é um pouquinho mais alto. Se a gente tem um PCO2 na amostra arterial em torno aí de 35 a 45 milímetros, na gasometria venosa central, nós vamos ter aí, normalmente, um PCO2 aí 4 a 5 milímetros mais alto, ou seja, 40, tá? Ao invés de ser 35, 45, né? Nós vamos ter aí 40, 50, normalmente, tá? Ele é 4 a 5 milímetros mais alto do que os anteriores. Então, onde se lia 35, se lê 40 como normal, aonde se lia, né, onde nós estávamos lendo 45, nós vamos ler aí 50 milímetros, tá bom? E o bicarbonato, tá? O bicarbonato, então tá vendo? Os três irmãos, pH, CO2, bicarbonato.
O bicarbonato normalmente continua de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Ele pouco sofre interferência. Se de tudo o paciente não tem, tá? Se de tudo o paciente não tem possibilidade de coleta arterial, não tem possibilidade de amostra de sangue venoso central, vamos coletar periférico, tá? O periférico também ele tem um pH um pouco inferior ao pH arterial, em torno de 0,03 e 0,04, praticamente igual ao central, tá? E a concentração, tá, de bicarbonato no sangue periférico, ela difere da concentração do bicarbonato do sangue arterial e do sangue venoso central. A gente viu que no sangue, na amostra do venoso central, o bicarbonato fica inalterado. No caso aí do sangue periférico, normalmente nós vamos ter aí em torno de 2 a 3 mEq por litro, um pouco mais alto. Então, se a gente tem lá um intervalo de bicarbonato arterial 22 a 26, então trabalhando com 3 mEq a mais, nós vamos ter aí um bicarbonato de 25 a 29, por exemplo, tá certo? A gente pode considerar, numa amostra de sangue periférico, tá certo? Resultados de um bicarbonato aí até de 29, que não nos induz a pensar em um quadro de alcalemia, né? De alcalose metabólica, tá bom? E o PCO2 ele é também alto, tá? Normalmente no venoso central de 4 a 5, e o PCO2 venoso periférico, normalmente ele pode ser até 8 mililitros mais alto. Mas, assim, dificilmente, viu, pessoal? Dificilmente a gente vai ter que trabalhar com sangue venoso periférico. Eu só quis colocar isso para vocês, porque é uma alternativa. Mas toda vez que um dia de trabalho de vocês, no plantão, numa emergência, numa UTI, no centro cirúrgico, enfim, né? Para aqueles que forem aí buscar esse tipo de especialização, se vocês estiverem trabalhando com amostras centrais ou periféricas, sempre lembrar que a gente vai ter essas alterações. Na central, principalmente o PCO2, e na amostra periférica, nós vamos ter a alteração tanto do PCO2 como do bicarbonato, tá bom? Isso aí é para vocês terem aí uma ideia, tá? Do que são essas alterações. Como eu disse, essa aula ela é um pouco mais teórica mesmo, mas assim, eu tentei elaborar, eu fiz essa aula no sábado agora, eu tentei elaborar ela da maneira mais didática possível, né? Porque realmente eu sei que é uma carga de informações grande. Então, de novo, para reforçar, pH, intervalo normal, 7,35 a 7,45. Quando o pH está alto, ou seja, vamos trabalhar aí com pH de 7,50, tá? Quando o pH está alto, nós denominamos que esse paciente se encontra o quê? Em alcalemia, tá? Ou seja, o seu sangue está básico, o pH do sangue está alto. Quando esse pH está baixo, por exemplo, vamos trabalhar aí com pH de 7,25, tá? Esse paciente encontra-se em quê? Encontra-se num estado de acidemia, aonde nós temos o quê? Um pH sanguíneo baixo, abaixo de 7,35. E o que vai me dar exatamente, tá? Que vai me ajudar exatamente na interpretação desses distúrbios todos, é a nossa famosa fórmula de Henderson-Esselbach, tá bom? Que pH, potencial hidrogênio iônico, corresponde ou é igual a 6,1 mais o log do bicarbonato dividido por 0,03
vezes a PCO2. Ou pH é igual a 6,1 mais logaritmo do bicarbonato dividido pelo ácido carbônico. Bom? Então, ou seja, você vê que são grandezas inversamente proporcionais. Se o pH, por exemplo, sobe, você vai, invariavelmente, você vai ter que ter o quê? Um aumento do bicarbonato, uma diminuição do ácido carbônico, entendeu? E assim sucessivamente. Bom, de forma que a gente possa entender um pouquinho mais, tá? Uma vez que nós já sabemos o que vem a ser a alcalemia e a acidemia, tá? Nós vamos passar por quê? Para as conceituações de acidose e depois de alcalose. O que vem a ser a acidose? Diferentemente, né? Apesar de ser semelhante da acidemia. A acidose é um processo que tende a diminuir o potencial hidrogênio, tende a diminuir o pH do fluido extracelular, tá certo? Aumentando a concentração de íons hidrogênio. Então, é um processo que faz com que a gente diminua o pH por um motivo ou por outro, tá bom? Patológico ou não patológico, de forma que nós vamos ter um aumento na concentração dos íons de hidrogênio. E, normalmente, o processo de acidose ele pode ser causado por quê? Ou por uma queda do bicarbonato, tá? Lembra que eu falei na fórmula de Hesselbach? Ou uma queda do bicarbonato, tá? Ou uma elevação da PCO2, tá certo? Ou seja, inversamente proporcional. Já a alcalose, tá? A alcalose é o quê? É um processo, enquanto nós temos que a acidose é um processo que tende a diminuir o pH do fluido extracelular, levando a um quadro de alcalemia, de acidemia, nós temos a alcalose, que é um processo que tende a elevar acima de 7,45 o pH do fluido extracelular e, consequentemente, um quadro de alcalemia. Estão vendo a diferença entre alcalemia, alcalose, acidemia, acidose, tá? Exatamente decorrente, né, de elevações na concentração do HCO3, aqui, ó, na fórmula, né, aumento na concentração do HCO3 com diminuição na concentração de ácido carbônico, tá bom? De PCO2, né? Então, tudo isso leva ao quadro quê? De alcalose, né? Tudo isso leva ao quê? A um quadro de acidose. E aí existem os tipos, tá certo? Que nós vamos começar a trabalhar agora, né? Relacionados à acidose e à alcalose. É quando nós vamos fazer o quê? De posse daquele papelzinho amarelinho que a gente pega, do hemogasômetro, nós vamos avaliar aqueles 3 parâmetros, pH, PCO2 e bicarbonato. E com isso nós vamos classificar. E de que maneira nós vamos classificar? Nós vamos classificar esse distúrbio primário em uma acidose metabólica, ou em uma alcalose metabólica, ou numa acidose respiratória, ou numa alcalose respiratória. O que vem a ser a acidose metabólica? É uma desordem, tá? Não vamos entrar aqui nas causas que levam à formação de acidose ou alcalose metabólicas ou respiratórias, tá? Isso nós vamos estudar depois, no decorrer do curso. Com várias doenças que podem aí ocasionar esse tipo de distúrbio.
O que eu quero é o seguinte, é que ao final do curso, vocês peguem aí um folheto, né, uma fita de um hemogazômetro, bate o olho naquilo e fala, pô, esse paciente aqui, ele está no quadro de uma alcalose metabólica, ou ele está com um quadro de uma acidose respiratória, ou ele tem um distúrbio misto, ele tem uma alcalose metabólica e uma acidose respiratória, que está compensado. Entendeu? É isso que eu quero que vocês saibam fazer, tá bom? E isso nós vamos pegar com o tempo, com exercícios, que depois nós vamos tentar, eu vou mandar para vocês tentarem fazer, para a gente ir aí aprimorando os conhecimentos. Mas a acidose metabólica, então, uma desordem, seja qual for, que vai reduzir a concentração de bicarbonato, tá? E vai reduzir o valor final do pH. Uma alcalose metabólica, quando você pegar o resultado de um hemogazômetro, você bateu o olho no bicarbonato, o bicarbonato está aumentado. Vamos partir do princípio, tá, gente? São amostras de sangue arterial. Para vocês fixarem bem aqueles valores lá que eu mostrei nos slides anteriores. Você vai pegar, por exemplo, um paciente, você vai bater o olho naquela gasometria, você vai ver que ele tem um PCO2, tá? Elevado, com um pH baixo. Significa o quê? Esse paciente está numa acidose respiratória, tá? O que está acontecendo? Qual motivo? Você vai pegar lá o resultado do hemogazômetro, você vai olhar, você vai ver um pH acima de 7,45, tá? Uma PCO2 arterial, normalmente é reduzida. Esse paciente está em que situação? Ele está numa alcalose respiratória. Então, estes, tá? Depois vocês vão ter que realmente rever a literatura. E estas são as principais, tá? Alterações primárias dos distúrbios ácido-básicos que a gente vai ter que corrigir no dia a dia da prática e assistência ao paciente gravemente enfermo. Acidose metabólica, alcalose metabólica. Bateu o olho e viu que o bicarbonato está alterado e o PCO2 está dentro dos limites, normalmente, ou pouco alterado. Quando você tiver grandes alterações de bicarbonato, sem pensar em metabólico. Quando você tiver grandes alterações do PCO2, sempre pensar em distúrbios de origem respiratória, certo? Então, nós vamos ter acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória, alcalose respiratória, tá? Cada qual com o seu distúrbio primário, levando ao quadro de redução ou aumento do pH. Consequentemente, nós vamos ver aí, no decorrer dos próximos slides, existem as respostas, como nós vimos lá no começo, respiratórias e renais compensatórias. Para quê? Para corrigir isso aqui, para corrigir a acidose, para corrigir metabólica, para corrigir, por exemplo, a alcalose respiratória, tá? Para corrigir uma alcalose metabólica. E essas respostas, elas vão estar intimamente relacionadas com o quê? Com o aumento ou diminuição da PCO2 arterial, da pressão parcial de gás carbônico, e com o aumento ou diminuição que na produção de bicarbonato, tá bom? Então, a gente sempre, se você avaliar aqui, ó, você vai ver lá, o paciente começa, por exemplo, ele apresenta uma PCO2 aí de 60. Nós sabemos que esse PCO2 está alto, tá bom? Nós sabemos que esse PCO2 está alto. Por quê? Normalmente não vai de 35 a 45 numa amostra de sangue arterial. Tá. E se a gente for avaliar para que esse PCO2 de 60, tá,
fique situado dentro de um pH que a gente considera normal, de 7,35, por exemplo, a 7,45, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ter. Nós vamos ter que ter uma compensação do bicarbonato, tá? Por quê? Para o paciente manter, se não for uma situação aguda, se já for uma situação crônica, para ele viver com uma PCO2 de 60, vocês concordam comigo que se a gente traçar aqui os eixos, olha quanto que tem que ser o bicarbonato dele aproximadamente. Ó. Normalmente aqui. Ele tem que ter um bicarbonato de 48. Olha para você ver, sabendo que o valor normal do bicarbonato vai de 22 a 26. Então, olha a compensação renal desse paciente ao longo do período crônico. Né? E assim sucessivamente. Esse gráfico ele é muito legal. Depois vocês podem tentar simular, através desse gráfico, tá certo? As alterações possíveis e impossíveis, você se baseando em determinado pH, tá? Para uma determinada resposta. Então, assim, eu coloquei isso aí só para reforçar que serão, portanto, as respostas respiratórias de 1 a 10 minutos, com um ápice aí de 7, né, de 7 a 8 minutos para a resposta, e uma renal compensatória a partir de 24 horas, tá bom? Que vão corrigir aqueles distúrbios primários relacionados aos distúrbios ácido-básicos. Aqui, de novo, para reforçar exatamente essa questão das acidoses e alcaloses, metabólicas ou respiratórias, a fórmula, né, de Henderson-Hasselbalch, tá bom? Aonde nós vamos trabalhar, né, com o bicarbonato sobre o ácido carbônico, sobre o CO2, tá bom? E nós vamos ter aí os valores, né, do pH. Então, quando nós tivermos uma desordem metabólica que reduz, então uma setinha para baixo, que reduz o bicarbonato ou aumenta, né, o bicarbonato, nós vamos ter o quê? Toda vez que na fórmula, na interpretação de uma gasometria, e vocês mentalmente idealizarem a fórmula, está vendo que o bicarbonato é que está sendo desordenado, tá bom? Do ponto de vista aí de alterações, se existe uma redução do bicarbonato com um aumento deste, nós sempre vamos pensar o quê? Em metabólico. Se existe a diminuição do bicarbonato, com a diminuição do pH, visto que são grandezas diretamente proporcionais, nós vamos ter o quadro, então, de uma acidose metabólica. Se eu aumento o bicarbonato e, consequentemente, o pH sobe, nós vamos ter o quê? Uma alcalose metabólica, tá? Um aumento do bicarbonato. Deve ter um grau de compensação respiratório toda vez que nós diminuímos ou aumentamos esse bicarbonato. O PCO2, o ácido carbônico, ele vai na mesma direção do bicarbonato, tá? Então, o que acontece? Se eu diminuo, tá? Ó, se eu diminuo o bicarbonato, consequentemente, nós vamos ter o quê? Uma diminuição, né? Isso como resposta respiratória ou renal, nós vamos ter uma diminuição do bicarbonato, concorda? Se eu estou diminuindo o HCO3, eu estou perante uma acidose metabólica. Se eu estou perante uma acidose metabólica, eu não posso continuar produzindo muito ácido carbônico. Vocês concordam? Então, o que tem que acontecer? Tem que ter uma redução na mesma direção, no sentido,
da produção de gás carbônico. Ou seja, eu tenho que produzir menos, ou lavar mais, né? E de que jeito que eu vou produzir menos ou lavar mais? Com a resposta respiratória imediata ou com a resposta renal. Portanto, pessoal, a compensação, tá? A compensação respiratória, por isso que ela é inicial, ela vai atenuar essa variação na razão, né, na divisão do bicarbonato pelo CO2. E se eu mexo aqui e diminuo esse valor, a tendência aqui é de normalização, tá bom? Então, estes são os principais mecanismos de controle. E qual que vai ser a resposta, então, né, para a gente poder aprender cada uma delas? Qual que vai ser a resposta à acidose metabólica? Normalmente, a resposta aguda inicial, ela é gerada, tá? Principalmente aí pelo aumento, incremento dos ritmos respiratórios, de maneira com que você consiga expelir mais CO2, e expelindo mais CO2, a gente tem uma diminuição do CO2, como os dois variam na mesma direção, né? Nós, consequentemente, vamos conseguir equilibrar o pH, tá? Além disso, né? Existe uma variedade muito grande de moléculas aí de tampão, né? Dispostas aí em todos os compartimentos ou fluidos do corpo, que vão ajudar, tá bom? E quando um exemplo clássico disso, né? Eu não queria falar muito, mas a gente tem que dar um exemplo. Um exemplo clássico disso aí, por exemplo, é quando você tem um aumento abrupto do PCO2, por exemplo, uma narcose por intoxicação, vocês lembram lá? Por opioides, onde você tem um aumento muito grande da PCO2, tá certo? Esse aumento agudo da PCO2 faz com que dispare, né? Num indivíduo que não está comatoso, ele aumente a frequência respiratória no sentido de lavar, né? Esse PCO2 aí e diminuir, expelir uma grande quantidade de gás carbônico. O que não acontece no indivíduo intoxicado, né? A gente tem que acabar fazendo aí um antídoto, né? Que é a naloxona, exatamente para poder ele sair daquele grau de coma e aí sim ter as respostas fisiológicas, tá certo? Bom, mas de um modo geral, né, a primeira resposta, que é a resposta respiratória, tá certo? Ela vai fazer com que o bicarbonato aumente em consequência da liberação de PCO2, tá certo? Dentro do período de 5 a 10 minutos. Essa resposta de compensação ela é aguda e relativamente modesta e pouco duradoura. Isso que o indivíduo pode entrar numa falência. E o limite para essa compensação respiratória, ela ser alcançada, tá certo? Se o indivíduo começa a hiperventilar, lembrando que a PCO2 ela vai de 35 a 45. E quanto mais ele hiperventila, vocês concordam comigo que ele está expelindo, tá? Ele está expelindo CO2. E essa hiperventilação vai fazer com que a pressão parcial desse gás comece a cair. Vai cair exatamente para fazer com que? Para fazer com que o pH se normalize, saia da faixa de uma acidose respiratória. Tá? Só que isso aí tem um limite. Essa resposta ela vai até uma queda próxima de 8 a 12 milímetros. Quer dizer, aquele PCO2 que tinha um intervalo normal de 35 a 45, normalmente ele está alto. O pH está muito baixo, né? Então, ele está numa acidose respiratória. Você vai hiperventilar
Normalmente, até quando seu PCO2 chegar entre 8 a 12 milímetros. Abaixo disso, se torna incompatível com a vida, tá certo? E, consequentemente, você tem um marcador, um delimitador aí, um divisor de águas. Abaixo disso, a resposta respiratória ela perde seu efeito, tá bom? Ela perde seu efeito e, consequentemente, a resposta renal já tem que estar automaticamente aí entrando em ação, porque ele não pode cair mais do que menor do que 8 milímetros, né? E existe também toda a fadiga muscular e respiratória, tá? Imagina um indivíduo ficar aí 24 horas, hiperventilando aí com 40, 35 incursões. Ninguém aguenta, né? Depois vem, então, a resposta compensatória maior, que é gerada pelos rins, ela se inicia em 24 horas. Eu estou sendo repetitivo com essas respostas, exatamente, né, com a resposta respiratória e renal, exatamente para que isso fique bem fixado na mente de vocês, tá bom? A resposta respiratória, que tem início aí aproximadamente 24 horas após, né, o início aí da manutenção da alteração do pH, tá bom? Do quadro de acidose, ela começa por 24 horas já a produzir uma quantidade maior de bicarbonato para compensar aquela alteração, né, respiratória, tá certo? Mas a conclusão, e ela só vai se completar de forma integral com 3 a 5 dias. Por isso que é importante que esse paciente tenha uma função renal preservada. Porque você pegou um paciente desse, você viu que ele tem um clearance de creatinina aí abaixo de 40, tem uma creatinina sérica aumentada, não é aumentada. Quer dizer, provavelmente já é um paciente renal crônico, ele vai acabar agudizando e não vai dar essa resposta. E aí a gente parte, né, do tratamento aí relacionado com a hemodiálise. Uma coisa importante, que eu vou repetir rapidamente para vocês, tá certo? Eu já falei lá em urgência aqui, diante, tá, de qualquer tipo de acidose metabólica, tá bom? A gente sempre deve calcular o quê? O Enion Gap, tá? Eu estou repetindo uma coisa que eu já falei, porque o cálculo desse Enion Gap vai me ajudar a nortear o tratamento e, principalmente, se eu vou precisar ministrar ou não bicarbonato para esse paciente de forma exógena para auxiliar no equilíbrio ácido-básico, tá? Relembrando que a gente vai mensurar através de uma fórmula, tá? Alterações aí do bicarbonato e do cloro. Existe um intervalo de normalidade no Enion Gap. Na maioria das vezes, tá? O Enion Gap, que é expresso pela fórmula sódio menos cloro mais bicarbonato, ele tem uma faixa de normalidade que fica situado entre 4 a 12 mEq por litro, tá? E dependendo do valor desse Enion Gap, se ele exceder os 12 mEq por litro, normalmente nós vamos estar diante, por isso que é importante. Pegou o resultado, o paciente pegou o resultado da gasometria. Gasometria com acidose metabólica. Antes de eu fazer qualquer coisa no sentido de tratamento, calcular rapidamente o Enion Gap. Por quê? Se você estiver diante de um paciente com um Enion Gap acima de 12 metros por litro, tá? Na maioria das vezes, você não vai precisar ministrar bicarbonato para esse paciente de forma exógena, para corrigir esse pH, exceto se ele estiver em níveis potencialmente perigosos e predispondo à morte imediata. Mas, de um modo geral, você vai tratar as causas. E quais são as principais causas de acidose metabólica com Enion Gap aumentado? As principais causas são a acidose lática, tá?
a cetoacidose diabética, a insuficiência renal, tá bom? Por conta dessa falta da possibilidade da compensação. Quadros de rabdomiólise, onde você tem uma destruição muscular muito grande, com liberação de muito potássio. Intoxicações, de um modo geral, principalmente por quem? Vocês se lembram lá de E1, ácido metanol e ácido metanol e os anticongelantes, certo? Eles levam a quadros de acidose metabólica com hemoglicemia aumentada de forma muito intensa. E você tem que tratar a causa e não administrar bicarbonato. E outras toxinas, né? Principalmente aí decorrentes da decomposição de excesso de ácido orgânico, tá bom? Então, só para reforçar uma coisa que vocês já sabiam, diante de uma acidose metabólica, sempre calcular o intervalo aniônico, o N-O-N. Bom, acima de 12, pensar aí nas causas que são potencialmente passíveis de correção, foram essas que eu falei, tá? A resposta à alcalose metabólica, na maioria das vezes, ela vai elevar a PCO2, tá? Do ponto de vista respiratório, ela vai elevar a PCO2 em aproximadamente 0,7 milímetros para cada 1 mEq da concentração de bicarbonato sérico, tá? Na maioria das vezes, como lá a alcalose, como a compensação respiratória da acidose metabólica, a gente não pode deixar uma PCO2 ficar abaixo aí de 8 a 12 milímetros de mercúrio. A compensação respiratória, né, da alcalose respiratória, da alcalose metabólica, normalmente ela não vai deixar o paciente apresentar uma PCO2 acima de 55. E aqui é inverso, né, gente? No caso da acidose metabólica, a resposta inicial é o quê? É a hiperventilação. No caso da alcalose metabólica, é o contrário. É a hipoventilação. Por isso que tende a subir a PCO2, tá bom? Mas só que também tem um limite, não pode passar de 55. Aí, nesse caso, tá certo? A gente vai, né, na maioria das vezes, ter outras respostas que vão ajudar a compensar essa alcalose metabólica. Na maioria das vezes, nós vamos utilizar aí determinados diuréticos que vão fazer com que a gente consiga aí eliminar bicarbonato ou hidratações vigorosas, tá certo? E também vão ajudar a se corrigir esse bicarbonato decorrente aí da alcalose metabólica, tá certo? E no momento propício, quando a gente estiver falando sobre o tratamento de determinadas doenças que levam à alcalose metabólica, você vai ver que nós vamos utilizar muito também dosagem de sódio e dosagem de cloro, exatamente para tentar antagonizar, né, esses íons, né, esse cátio, esse ânion, no sentido de tentar ajustar essa alcalose. Bom, então nós vimos a resposta à acidose metabólica, renal e respiratória, nós vimos aí a resposta à alcalose metabólica, principalmente com muito mais respiratório envolvido, e agora nós vamos ver a resposta à acidose respiratória. A resposta também à acidose respiratória, ela vai estar, tá, de forma compensatória ao aumento do bicarbonato sérico. Aí a gente vai voltar lá naquele slide, lá atrás daquele slide onde a gente tem aquele gráfico, né? Tá? Nós vamos trabalhar aqui dentro
de forma que essa resposta à alcalose, à acidose respiratória, na maioria das vezes, nós vamos ver que o bicarbonato vai ter um aumento, tá? Normalmente, ele eleva 1 mEq, tá? Para cada elevação de 10 na PCO2. Então, por exemplo, para ficar mais prático, você tem lá uma gasometria, onde você viu que o paciente tem um pH de 7,30, abaixo de 7,35, então você está diante de uma acidose. Aí tudo bem, né? Aí você bate o olho lá na PCO2, esse indivíduo tem uma PCO2 aí de 55, tá? Qual que é a resposta esperada para esse bicarbonato? Já que ele aumenta 1 mEq para cada 10 milímetros de PCO2. Levando-se em consideração que esse indivíduo já estava com seu bicarbonato no limite superior à normalidade, que é 26. Você vai olhar lá, esse paciente provavelmente, no intuito de uma resposta metabólica, ele vai estar com bicarbonato de 27. Então, guarda isso. A resposta esperada para a compensação de uma acidose respiratória é o aumento de 1 mEq de bicarbonato para cada 10 milímetros que você tem de aumento na PCO2. Se essa PCO2 persistentemente continuar elevado, o bicarbonato vai continuar aumentando, tá certo? Ele vai continuar aumentando. Vocês viram lá, né, quando eu fiz o cálculozinho lá atrás, um PCO2 de 60, normalmente um bicarbonato de 48. E depois de 3 a 5 dias, por que 3 a 5? É a resposta renal definitiva. Você vai ter o bicarbonato já compensando essa PCO2 nessa proporção de 1 para 10, perfeito? E a partir do momento que você tem essa compensação de 1 para 10, depois de 3 a 5 dias, normalmente você vai ter esse aumento do bicarbonato já sustentado. Aí você passa de uma situação aguda para uma situação crônica. Tá bom? Então, basicamente, o que eu queria que vocês fixassem em relação à resposta compensatória à acidose respiratória é isso, tá? A resposta à alcalose respiratória, basicamente, você vai ter o quê? Você tem uma alcalose, você concorda comigo que o potencial hidrogênio iônico vai ter que estar o quê? Aumentado. Se o potencial hidrogênio iônico tiver aumentado, ele vai estar acima de quanto? 7,45. Então, por exemplo, se você tiver um paciente com um pH acima de 7,45, vamos falar 7,50, tá? O que você normalmente vai ter, tá? Em termos aí de resposta? Uma diminuição da pressão parcial de gás carbônico. Mais uma vez, a fórmula de Henderson Hasselbalch resumida. Que é isso aqui que vocês têm que ter na cabeça. Ó. Como a gente não vai fazer conta, tá? O que nós precisamos saber é interpretar o mecanismo, tá? Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, se eu diminuo aqui, nós vamos ter um aumento aqui em cima. Concorda comigo? Sem necessariamente mexer no bicarbonato. E essa vai ser a resposta. É o que acontece na alcalose respiratória. E a resposta para mim baixar esse pH, o que eu tenho que, teoricamente, fazer? Ou diminuir o bicarbonato, tá? Ou aumentar a pH-CO2. Como eu não estou falando de nada, toda vez que eu me reporto a bicarbonato, estou falando de alguma coisa alcoólica, eu vou o quê? Eu vou me reportar ao PCO2. Então, para mim diminuir esse pH,
eu vou ter que aumentar a PCO2 como resposta. Tá bom? Então, ó, né, da mesma maneira que nós tínhamos, né, a resposta compensatória à acidose respiratória, a resposta compensatória à alcalose respiratória, ela vai, tá? Qual que vai ser a resposta? Tá quase, viu, gente? Qual que vai ser a resposta compensatória? No caso da alcalose, a redução, lá era um aumento, a redução de 2 mEq no bicarbonato causa um declínio de 10 milímetros na PCO2. Aqui, só para a gente reforçar, o que acontecia? Ó, a resposta compensatória à acidose respiratória aguda aumenta o bicarbonato sérico, aumenta o bicarbonato sérico em aproximadamente 1 mEq para cada elevação de 10 milímetros na PCO2. No caso da resposta à alcalose respiratória, nós vamos ter a resposta compensatória à alcalose respiratória aguda, reduz a concentração de bicarbonato em 2 mEq para cada declínio de 10 milímetros na PCO2. Ou seja, cada 10 milímetros da minha PCO2 cair, eu consigo diminuir meu bicarbonato em 2 mEq. E automaticamente, o que vai fazer? O pH vai o quê? Diminuir, ou seja, aquele pH que estava lá em 7,50, com essa resposta compensatória, ele vai tender a chegar à normalidade. E, normalmente, a gente vai utilizar medicações aí, tá? Como resposta compensatória, depois de um determinado tempo. E, da mesma maneira, se a pressão parcial de gás carbônico se mantiver por mais que 3 a 5 dias, tá? Reduzida, da mesma maneira, vamos voltar lá, aqui, se persistir elevado, tá? No caso da alcalose respiratória, se ela persistir reduzido, a PCO2, a gente considera como transtorno crônico. Ou seja, então, o distúrbio crônico, sempre ele vai, tá, ser caracterizado por um período aí acima de 5 dias, tá bom? Por quê? Porque é a resposta máxima renal tardia que nós vamos ter frente ao distúrbio ácido básico. Bom, está terminando, tá? Aí, isso foram as desordens primárias. Então, revisando, recordando, desordens primárias, acidose respiratória, alcalose respiratória, acidose metabólica, alcalose metabólica. E as desordens mistas. O que são as desordens mistas? Alguns pacientes, tá bom? Eles têm 2, 3 ou mais distúrbios ácido básico. Às vezes você pega o resultado de uma gasometria, você vai olhar, você vai ver que o PCO2 está alterado, que o bicarbonato está alterado, e que o pH pode estar ou não dentro do limite da normalidade. E pronto. O que é isso? Ou seja, ele tem mais de 1 ou 2, a mesma coisa. É você pegar um paciente que tem um DPOC associado a uma insuficiência renal. Tá? Então, os 2 principais mecanismos de resposta que ele tem são alterados. Então, é de se esperar o quê? Ele exibe uma gasometria com um distúrbio misto. Tá? E essas desordens mistas, elas vão incluir, gente, combinações de diversos distúrbios metabólicos. Por exemplo, alcalose metabólica induzida por vômitos, associada a uma acidose lática, por exemplo, o consumo de
polietilenglicol, né, que é um anticongelante, ou decorrente da ingesta, por exemplo, lá do metanol, lá do álcool metílico, né, igual aconteceu com aquela cerveja lá da Argentina, lá, tá certo? Você pode ter distúrbios metabólicos mistos, uma acidose metabólica associada a uma calose respiratória. Aonde você vai enxergar isso? Normalmente na intoxicação por salicilatos, tá? Por isso que eu falei que eu não vou falar quais são as causas, senão a gente vai perpetuar aqui essa aula. Eu prefiro explicar cada desordem quando a gente estiver estudando essas intoxicações, tá bom? Mas, de um modo geral, né, quando você vai avaliar o transtorno ácido básico, você tem que identificar qual que é, quando for misto, quando você observar que tem alteração no pH, que tem alteração na PCO2, ou que tem alteração no bicarbonato, você tem que tentar identificar principalmente qual que é o transtorno principal, tá bom? E, em seguida, você determina se a compensação está sendo adequada ou não. E, para isso, existem fórmulas. Então, por exemplo, para ficar mais claro, você pegou uma gasometria, você viu que esse paciente, por exemplo, tem uma desordem mista, ele tem uma desordem metabólica e uma desordem respiratória. Ele tem, por exemplo, uma desordem metabólica relacionada com bicarbonato baixo e tem uma desordem respiratória, por exemplo, associado a um PCO2 alto, tá? E você vê que o pH não está dentro da faixa 7,35 a 7,45, ou seja, não está compensado. E por que não está compensado? Suponhamos que você sabe que esse paciente, por exemplo, aí que entra o raciocínio clínico, né? Esse paciente, por exemplo, ele é detentor de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que fez um quadro de pneumonia e está hipoventilando, tá? Então, esse talvez seja o transtorno principal. Então, o transtorno principal vai ser o quê? A acidose respiratória. Ele está retendo muito CO2. Mas aí você vê que ele não está tendo uma resposta o quê? Metabólica adequada, com um aumento do bicarbonato, tá certo? E nem respiratória, porque ele já tem uma dificuldade mesmo para ventilar, para expirar, tá? Aí você vai, né, e vai avaliar determinadas fórmulas, né? Você vai aplicar determinadas fórmulas, tá bom? Esses distúrbios mistos, gente, eu estou falando para vocês, quando vocês estiverem aí no quinto ano, provavelmente vocês vão se deparar com distúrbio misto. Você tem ideia que, né, nem todo distúrbio ácido básico é tão simples assim. Ele é tão primário. Então, quando vocês estiverem na emergência, quando vocês estiverem na UTI, vocês vão se deparar com essas desordens mistas. E aí, assim, é importante que vocês saibam que existem fórmulas que você vai aplicar para poder ver qual que é o grau de resposta compensatória necessária para neutralizar aquela causa principal. Por exemplo, numa acidose metabólica, normalmente você vai usar o PCO2 ideal, tá? Qual vai ser o PCO2 ideal? Normalmente tem essa fórmula, 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2, tá bom? Hoje em dia, para nosso conforto, a maioria dos fisioterapeutas fazem essas contas, mas é importante que vocês saibam. Por exemplo, uma fórmula aí para distúrbio metabólico relacionada à alcalose metabólica, tá? Você pega lá o pH de 760 com bicarbonato de normalmente uns 50, né? Qual que vai ser a variação esperada do PCO2? Você vai ser quanto que esse PCO2 tem que variar para poder normalizar essa alcalose. A variação de PCO2 de 0,6 e a variação de bicarbonato, tá? E assim sucessivamente. Por exemplo, para distúrbios respiratórios, distúrbio agudo até 5 dias, distúrbio crônico após 5 dias, tá certo? Vocês vão aplicar essas fórmulas. Isso aqui, assim, eu estou passando para vocês agora, neste momento, mas para título de conhecimento,
para aqueles que quiserem se aprofundar mais, né? Nesses casos clínicos, eu vou ver se eu consigo elaborar para vocês fazerem como tarefa para casa, né? Eu vou ver se eu coloco algumas respostas mistas aí, para vocês trabalharem com essas fórmulas. Mas, assim, fiquem tranquilos que essas respostas compensatórias, neste momento, eu não vou pedir em prova, não, tá bom? Só as desordens primárias, tá certo? Mas eu quero que vocês saibam. E, gente, eu acho que, né, uma vez diagnosticado, tá certo? Esses distúrbios primários, tá? Como é que a gente vai diagnosticar isso? A acidose metabólica, normalmente, HCO3 baixo, pH arterial baixo, a alcalose metabólica, né? Normalmente, aí, um HCO3 elevado, pH arterial alto, a acidose respiratória, por sua vez, uma PCO2 aumentada e um pH baixo, e a alcalose respiratória, um PCO2 baixo, um pH aumentado, tá? Uma vez feito isso, definido qualquer desordem primária, nós vamos avaliar o grau de compensação, tá? Ver se é uma compensação aguda ou crônica, tá bom? Se é uma compensação respiratória inicial ou já iniciando uma compensação mais tardia renal de 3 a 5 dias, tá certo? Lembrando, né, das respostas compensatórias normais, que eu falei nos slides lá de trás, e vou repetir nesse, né? Que, no caso, a resposta compensatória normal, a acidose respiratória, é um aumento de 1 mEq de bicarbonato para 10 elevações na pressão parcial de gás carbônico, e o HCO3 ele vai aumentar, tá? Acima de 3,5 a 5, com uma elevação para cada 10 de PCO2, quando a gente tem uma acidose respiratória que persista por mais de 5 dias, né? Avaliar o anion gap, né? Isso é fundamental, principalmente com pacientes com distúrbios metabólicos, principalmente se a acidose metabólica for real, né? E o anion gap aumentado, aí nós vamos ter que buscar aquelas causas, tá bom? Sempre comparar o aumento do anion gap com a diminuição da concentração de bicarbonato. Isso é muito comum. Maior o anion gap, menor a concentração de bicarbonato. Um dos últimos passos, né, que é o quarto e último passo no diagnóstico dos distúrbios, é estabelecer o diagnóstico clínico. Vocês concordam comigo? Porque não adianta eu tratar uma folhinha, né? Um papelotezinho aqui com o resultado de uma tira de papel com pH, bicarbonato e PCO2. Se eu não buscar a causa primária, levou a tudo isso, eu vou persistir com o quadro. Por mais que eu trabalhe função respiratória e trabalhe rim com o metabolismo de bicarbonato. Tá bom? Nem acredito que acabou. A aula era essa, tá? Eu sei que é uma aula difícil, é uma aula, assim, bem complicadinha, mas é importante que vocês tenham aí já esse início de raciocínio.